Vamos agora para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ontem nós levantamos aqui uma suspeita. Essa mulher estava grávida, foi encontrada morta numa estação de trem, um crime bárbaro. Só que o detalhe é que essa mulher, aí ó, ela foi jogada aí, ó. Só que essa mulher estava grávida. Só que quando a polícia chegou no local aí, ó, para retirar o corpo, esta grávida, que estava morta, o filho não estava mais na barriga. Tudo indica que ela deu à luz, óbvio, antes de ser executada. A família está desesperada para encontrar o bebê. Você imagina a sua filha grávida, aí a sua filha é encontrada morta, e aí falam para a senhora, olha, vó, o corpo da sua filha está, mas do bebê não. Como assim? Retiraram, porque tem informação que o cara poderia ser casado e não queria esse relacionamento, e muito menos a criança, assumir. O bebê tem até um nome já, Isabela, mas misteriosamente, esse bebê não foi encontrado e a polícia investiga o caso. Atenção, que eu vou agora com o nosso menino do Rio, Fábio Peixoto, que é o repórter mais do que bem informado lá. Fábio, não conte ainda, por favor, essa revelação do laudo, que é uma revelação chocante para mim, porque quando você falou, eu falei, certeza, mas como assim? Porque um corpo, quando chega no Instituto Médico Legal, que passa por uma autópsia, ele tem um relatório para falar da causa-morte, né? O laudo da morte, a perícia. E pelo jeito, enfim. Ontem os nossos repórteres, vocês aí trabalharam o dia todo nesse caso para a gente saber aonde é que está esse bebê. Direto Rio de Janeiro, Fábio, com você. Bom dia, Balança. Exatamente, Geraldo, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral amanhã. Olha, realmente, a pergunta que mais se fala nesse momento é onde está a Isabela, né? A filha da Thaísa Campos, de 23 anos, que morreu no ano passado, o corpo dela encontrado na linha férrea aqui de Deodoro, na zona norte do Rio de Janeiro. E a principal pergunta agora é onde estaria esse bebê, até porque no início das investigações ela teria morrido junto com o bebê dentro da barriga. Ela estava grávida de 32 semanas, mas o bebê não estava na barriga da Thaísa quando ela foi encontrada. Falando então a respeito das investigações, né? A polícia segue a linha de investigação atrás de um homem que foi reconhecido através de imagens de câmeras de segurança ali da região de Deodoro, que abordou a vítima um pouco antes dela desaparecer, e seria um homem com as seguintes características, né? Com cabelo crespo, baixo, manco e ligeiramente calvo, e esse homem estaria com o celular da vítima assim que ela desapareceu, e ele teria vendido esse celular para uma pessoa da Baixada Fluminense, e a polícia está até investigando quem foi essa pessoa que comprou o celular para ver qual a ligação dessa pessoa dentro toda essa história que aconteceu com a Thaísa. Agora falando a respeito da perícia, né? Você pediu para eu esperar um pouquinho para falar a respeito, até mesmo para a gente entender essa história Fábio. Novamente. Mas, Geraldo, a perícia não deu a causa da morte. Diga. Exatamente isso. Atenção, 7 horas e 16 minutos agora. Aí vocês me perguntam, o corpo foi para o Instituto Médico Legal e já fizeram aí os exames. Muito bem, eu te pergunto agora, Fábio Peixoto, o que o laudo apontou? O que a polícia descobriu? Essa mulher foi morta do quê? O que o laudo, o chamado laudo necroscópio, apontou? Pois é, Geraldo, a perícia informa que não tem a causa da morte. A causa da morte está indeterminada, e esse é o principal questionamento da família, né? Como é que a filha da Jaqueline, a Thaísa, de 23 anos, teria morrido? Ela foi encontrada nas linhas férreas do trem aqui de Deodoro, mas não tinha marca de faca, não tinha marca de tiro, não tinha marca de estrangulamento, e a causa da morte está indeterminada, ou seja, ainda não se sabe como a Thaísa morreu. Uma outra informação também é que ela foi encontrada apenas de calcinha com um lençol branco, o que teria levantado uma outra hipótese.
A gente também, a nossa equipe de reportagem aqui do Rio de Janeiro, conversou ontem com um perito, Nelson Mancini. Ele afirmou que poderia ter sido fruto de um aborto, e esse aborto poderia ter dado errado, e aí sim a Thaísa teria falecido após esse aborto. Lembrando que ela estava grávida de 8 meses, ela já tinha mais 2 filhos, então realmente é uma hipótese um pouco até duvidosa, porque ela teria tentado abortar um filho de 8 meses, se ela já tinha 2 filhos, se ela era maior de idade, se ela já estava quase prestes a dar à luz, porque não teria abortado antes, se fosse para de fato ter abortado. Então são hipóteses que vão sendo levantadas de acordo com a investigação. E é muito difícil essa investigação, ainda mais porque não tem tantas imagens de câmera de segurança em volta. A própria mãe da Thaísa, a Jaqueline, não sabe quem é o pai dessa criança, o que dificulta ainda mais. Houve um boato dizendo que ela estava em um relacionamento com um homem casado, e a esposa desse homem não estava muito feliz com isso, até porque estava sendo traída por ele. Então realmente são várias hipóteses que vão deixando a história cada vez mais confusa e mais difícil de solucionar, Geraldo. De Luca, e aí? Essa informação que o Fábio Peixoto traz da possibilidade dessa mulher ter ido para uma clínica de aborto, lá retiraram a criança, tudo muito estranho, De Luca. Geraldo, o fato dela ter sido encontrada perto de uma linha férrea, sem nenhum tipo de lesão, não tem uma facada, não tem um tiro, não tem nenhum tipo de escoriação, a primeira hipótese que surge é que ela foi morta num outro lugar e abandonada o corpo naquela região. Exatamente. Outro aspecto importante, Geraldo, é que naquilo que nós trouxemos ontem aqui para o nosso público, da chance eventualmente de um tráfico de crianças ou de alguma situação mais violenta, né? De poder, por exemplo, ter feito ali uma cirurgia num local inadequado para poder tirar o bebê da barriga e com isso provocado a morte, também não se faz presente nessa hipótese, porque o corpo não tem nenhum indício, Geraldo. De Luca, mas aí eu te pergunto, grávida, gestante de 8 meses, ela iria se submeter a um processo desse, numa clínica clandestina de aborto, nessa altura do campeonato? Quer dizer, não cola, né? Não fecha o caso isso, De Luca. Também concordo, Geraldo. O que pode ter acontecido, agora a gente vai tentando achar hipóteses para esse caso. Pode ser que ela tenha recebido um tipo de droga para poder adormecer, tendo sido levada para uma clínica de aborto, obviamente desfalecida ou contra a vontade, e lá tendo sido feito um procedimento cirúrgico, né? Fábio, para poder tirar. Fábio, qual distrito, qual delegado, que área que está cuidando desse caso? E esse caso está sendo investigado, porque a gente conhece o Rio de Janeiro. São muitos casos aí que são abandonados no meio da investigação. Pois é, Geraldo, no início a Thaísa ela era dada como desaparecida, né? Então a descoberta de paradeiros, a delegacia de descoberta de paradeiros que estava com esse caso, ela chegou a ficar desaparecida uma semana quando o corpo foi encontrado. E aí quem está cuidando desse caso é a delegacia de homicídios aqui da capital do Rio de Janeiro, que está cuidando desse caso. Inclusive a mãe da Thaísa, a Jaqueline, criou uma nova rede social agora para tentar encontrar a Isabela, que seria a neta dela. E agora a mobilização não só em busca do assassino, mas também principalmente da neta, né? Porque ela quer ter a neta, já que a neta pode estar viva. Mudou totalmente a perspectiva da família, que estava de luto pela perda da Thaísa e também da neta Isabela, mas com essa nova informação de que a Isabela poderia estar viva, então a Jaqueline não quer saber agora tanto de justiça e sim quer encontrar a neta para ficar com ela. Uma outra informação importante também, que vale ressaltar, é que esse perito que a gente conversou ontem aqui na Record TV Rio, informou que ela não tinha nenhuma escoriação e muito menos uma lesão no abdômen. Ou seja, seria muito estranho fazer um aborto sem sequer ter uma lesão no abdômen da Thaísa, que acabou sendo encontrada morta. Então realmente são perguntas que ficam no ar. E de fato, o que aconteceu com a Thaísa e onde está a Isabela e também quem matou a Thaísa para, depois de uma semana desaparecida, ter sido encontrada morta na linha férrea de Deodoro aqui no trem do Rio de Janeiro. Geraldo. Fábio Peixoto, obrigado, direto do Rio de Janeiro. Agora é o seguinte, um perito criminal fez uma análise. Um perito criminal fez uma análise sobre esse caso. Para o especialista, há indícios de que a vítima pode ter passado por uma clínica de aborto clandestino. Não tem dúvidas, hein, gente? Mesmo no final da gestação. Vamos ver aí a reportagem? Balança.
Este exame, feito 15 dias antes do crime, aponta que Thaisa estava com 32 semanas de gestação. A pequena Isabela pesava quase 2 quilos. A família acreditava que o feto tivesse morrido na barriga da mãe. Mas o laudo do IML, que foi divulgado esta semana, afirma que não há vestígios da placenta no corpo da jovem e nem marcas de cirurgia que indiquem que Thaisa tenha sido submetida a uma cesariana. Por isso, a esperança de que a criança tivesse nascido de parto normal. Esse caso não é um caso comum, não é um homicídio corriqueiro do dia a dia. É o assassinato de uma grávida com o sumiço da criança. Não estava no seu ventre. O corpo não foi encontrado com a criança no ventre. E não havia nenhum indicativo de parto recente. Então ela some uma semana, o corpo é encontrado sem a criança. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. A prioridade não é apenas descobrir quem matou Thaisa, é principalmente saber o que aconteceu com o bebê que ela carregava no ventre. Este perito analisou o laudo. Na avaliação dele, Thaisa foi submetida a um aborto e morreu durante o procedimento. Chama atenção no laudo duas coisas aqui importantes. Ela estava com uma calcinha, ela estava vestida com uma calcinha e estava com um lençol, envolta num lençol. Então, isso só pode ter vindo de uma clínica em que o sujeito aproveitou o lençol que ela estava, embrulhou e jogou. Então, isso tem a ver com clínica de abortamento, clínicas improvisadas. Se fosse para retirar a criança viva, nós teríamos uma lesão grande no abdômen. Isso não foi encontrado. De maneiras que o que a gente tem é essa possibilidade de ela ter sido levada para uma clínica e um aborto mal sucedido resultou na morte. A pista mais recente descoberta pela DH são as imagens que não foram divulgadas de um circuito de segurança que mostram um homem se aproximando de Thaisa no dia do desaparecimento dela. Esse mesmo homem teria vendido o celular da manicure na Baixada Fluminense. E a pessoa que estava de posse do telefone declarou que havia comprado de uma pessoa com descrições semelhantes a esse homem. Então, acredito que a investigação esteja próxima da identificação desse homem. O que aconteceu com Isabela? Onde está Isabela? Isabela morreu? Isabela está viva? Jaqueline tem esperança, esteja viva. E se estiver viva, ela quer criar a neta dela. E ela tem todo o direito. E ela tem todo o direito. São 7 horas agora, 25 minutos, 7h25. Onde foi parar esse bebê, se é que está vivo? A mãe, a avó, falou com o nosso Balanço Geral amanhã e ela falou o seguinte: olha, eu sinto no meu coração que a minha neta está viva. Fala sobre a angústia que tem passado. Imagina, perdeu a filha, não sabe se a neta, se esse bebê está vivo, onde está, mas ela acredita, ela sente no coração dela que ela vai rever. Olha, é um caso misterioso. A Polícia do Rio de Janeiro teria que pegar esse caso assim com prioridade, para entregar no colo, nos braços dessa avó, e tomara que esse bebê realmente esteja vivo. Vamos ver a reportagem, Balança. Thaisa estava muito feliz com a gravidez, não pediu nada a ninguém. Tudo que ela tinha, as roupinhas, foi tudo ela que comprou. Thaisa desapareceu do 3 para 4. O chá de bebê seria no dia 6, com tudo pronto, tudo ajeitadinho, e não aconteceu esse chá de bebê. E eu acho que a minha filha sofreu uma emboscada. Eu acho que foi uma coisa assim, não sei se foi uma coincidência, mas foi uma coincidência muito grande. Mas eu tenho certeza que esse crime foi encomendado. Eu tenho isso como mãe. Então, eu achei que foi uma cena armada, que não foi uma pessoa só, porque ela era uma menina forte, e pelo que eu fiquei sabendo, a pessoa era mais baixa do que ela, mancava, e depois que um corpo cai sem vida, ele pesa o dobro. E jogar ela naquele buraco sozinho, ele não ia conseguir, não. E se a criança sumiu, tinha alguém ali para fazer ela parir aquela criança, porque nem placenta tinha. Saiu tudo. Então, eu acho que essa criança está viva em algum lugar. Alguém levou essa criança para longe. Ou está próximo e a gente nem sabe, né? A mãe vai falar agora, a mãe da Raíssa vai falar de um relacionamento
que ela tinha. É isso? Vamos ver. Quando a Thaísa falou que estava grávida, primeiramente ela falou para mim, mãe, eu estou grávida e não sei quem é o pai. E eu briguei com ela. Falei, como você faz uma coisa dessa? Mas ela sabia, só que ela não quis falar. Né? E assim, com o tempo da evolução da barriguinha dela aparecendo e tudo, começaram os boatos que ela estava grávida desse homem. Por boatos, eu fiquei sabendo que ele estava feliz, que ele estava gostando, porque disseram que ele queria muito ter uma filha. E me parece que ele tem um menino. E isso, pelas bocas das pessoas, não posso provar, mas diz que a mulher ficou muito aborrecida. Eu não sei se ele era casado ou também, né, porque eu não sei da vida dele, mas certas pessoas falaram que ela falou que essa criança não nasceria. Ela está virada. Então isso para mim já é uma ameaça. Já é um tipo de ameaça. Diógenes, será que essa mãe pode estar certa, as linhas de investigação que a polícia deve seguir? E mais, se essa criança está viva, o que fizeram com ela? Ontem nós falamos até de tráfico internacional de venda de crianças do Brasil que vão para fora. Verdade, Geraldo. A questão dela ter sido encontrada com calcinha e com um lençol branco realmente reforça muito a hipótese de um aborto numa clínica clandestina. Agora, é claro que a polícia, com esse celular que foi apreendido, vai buscar a identificação desse sujeito e o interrogatório dele pode trazer novas pistas sobre o caso, Geraldo.